Boa tarde a todos. Sintam-se todos acolhidos nessa casa que sempre nos recebe com muito carinho. Sintam-se todos em paz e que essa paz também se estenda a todos aqueles que nos assistem através da TV Seara. Nosso tema de hoje, dizer não, é um ato de amor? E nós vamos falar sobre esse amor, mas relacionando esse amor na nossa família. O amor que nós temos pelos nossos filhos, o amor de pai, de mãe, de avós, de tios, tias, que nos relacionamos, não é, nesse grupo familiar. E para falarmos de amor, nós vamos falar através da doutrina espírita e dos ensinamentos que Jesus nos ensinou. Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, nos ensina que nem sempre os laços que nos unem, os laços de sangue, reúnem nesta família espíritos afins. Que nós temos nesta nossa família, além das afinidades, nós temos também a convivência com os nossos desafetos. Aquela convivência que não é assim tão fácil. Então ele nos diz que frequentemente, pelos laços consanguíneos, grandes inimigos são obrigados a renascerem sobre o mesmo teto, a trocarem afetos e resgatarem débitos. Então, nessa nossa família, nós vamos encontrar as pessoas mais difíceis de conviver. E, em consequência, nós vamos encontrar filhos mais difíceis que nós temos que conduzi-los. Assim como a gente tem afinidade com as pessoas, e às vezes a gente percebe que nós temos mais afinidade com certo filho, mas o outro nós não transitamos tão bem. Temos mais dificuldades de conversar, até de abraçar. Às vezes ele é mais arredio. E o outro não, o outro é mais carinhoso. A gente parece que sempre está bem. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina a perceber essas pequenas diferenças. E nos diz que no colégio familiar, os laços consanguíneos, eles são preparados já na esfera espiritual. Existe uma programação, então, de nós convivermos nesta ou naquela família. Para que a gente aprenda a conviver com fraternidade. De família em família, de reencarnação em reencarnação, a gente vai fazendo o papel de pai, de mãe, de avós, de tios, e vamos aprendendo a sermos mais fraternos. E nos defrontamos, então, com este sentimento que, às vezes, transforma-se em crises, em discussões, em brigas. Nos inquietam muito, porque nós, muitas vezes, não sabemos como vamos conduzir, não é, aquele familiar mais difícil. Isso são as nossas provas. Quer dizer, nós estamos aqui sendo testados. Como é que nós vamos sair nesse nosso aprendizado? Seguindo os esclarecimentos de Emmanuel e Kardec, temos assim: esta afinidade que nos envolve nessas nossas provas pode ser por expiação ou também pode ser provas que nós pedimos e que foi planejado já junto conosco no plano espiritual.
para quitarmos débitos, desincumbirmos de encargos e atender a programas de ordens superiores. Então, nós não estamos nessa ou naquela família por acaso. É isso que a doutrina espírita nos diz. E para isso, nós temos que prestar muita atenção, então, aonde nós estamos inseridos. E prestar muita atenção naquele nosso filho, no espírito do nosso filho, quer dizer, como que ele se manifesta desde pequenininho. Se ele é mais tranquilo, se ele é mais inquieto. Então, nós temos que começar a prestar atenção nisso. E nos diz que a equipe familiar nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupação e angústia que nos reclama um sacrifício. Então, ela vem nos orientando para que a gente preste atenção nesses pequenos detalhes, que nem tudo é fácil e que nós temos que, sim, estar nos preparando para conduzir esses nossos filhos. Por isso, o aprendizado, por isso a reflexão que a gente faz todas as quintas-feiras, não é sempre com um tema, e tudo isso auxilia no nosso crescimento. Nesse contexto familiar, então, nos encontramos hoje como pais, como mães, a fim de fazermos o nosso trabalho. E a nossa grande missão, então, é a missão de educar e criar essas crianças que nos foram confiadas. Walter Barcelos, no seu livro A Arte Moral de Educar os Filhos, nos diz o seguinte: os pais e mães, muitas vezes, seguem caminhos errados pela ignorância no lidar com o espírito dos seus filhos e o desconhecimento da moral espírita. Então, muitas vezes, as nossas atitudes com os nossos filhos não é falta de amor, mas é falta de conhecimento. Porque nós amamos os nossos filhos e sempre queremos para eles o melhor. Mas, às vezes, nós não sabemos qual é o melhor, qual é a maneira melhor de educá-los. E ele nos diz, então, que os pais não pecam, quer dizer, não cometem as falhas por desamor, mas sim por falta de conhecimento de como conduzir esses filhos. E nos diz assim, ó: encontro naturalmente nos filhos já crescidos os frutos amargos da ingratidão, tendo como causa a sua fragilidade educacional na boa formação do caráter deles. Amam em verdade os seus filhos, mas não sabem como amar com equilíbrio para educar melhor. Então, quando nossos filhos estão mais crescidos, a gente vai perceber essas tendências nele. E muitas vezes nós dizemos, mas como eu criei, dei tudo, e ele é tão mal educado, ele é tão rebelde, eu não consigo que ele me ouça. Mas por que isso? Então ele diz que houve aí uma fragilidade na educação dessas crianças, na formação do seu caráter. E quando crescidos, então, vêm essas más tendências. Então, faltou aos pais, que ele está nos dizendo, no equilíbrio emocional. Quer dizer, como eu devo criar, como eu devo conduzir a educação dessas crianças. No trato emocional, aplicam-se nele os sentimentos doentios. Então, quais os sentimentos doentios que nós, pai, costumamos fazer? Daí ele nos diz assim, ó: a ternura mal dirigida e o excesso de carinho, a superproteção afetiva. É que nós temos, como mães, superprotegemos os nossos filhos. Nós queremos dar para eles tudo. Não deixamos fazer quase nada. Protegemos com excesso de amor, excesso de carinho. E ele nos chama a atenção aqui que isso não é bom. Aí vem
não é? Quando já crescidos, aflora então as más tendências, que são os nossos vícios morais. O egoísmo, o orgulho, a vaidade. Por quê? Porque essa superproteção, nós não permitimos que ele cresça, que ele caminhe com as suas pernas, como diz. Porque nós estamos sempre ali do lado, sempre fazendo. Parece que a gente não quer que ele nunca fique triste. Então, nós recebemos isso de volta quando ele está crescido. E às vezes a gente se queixa que ele não é bem educado, que ele não se comporta bem. Mas onde é que está a raiz de tudo isso? É isso que ele nos chama a atenção. Por isso, a doutrina espírita nos diz que nós temos que ter, para com os nossos filhos, um raciocínio, uma lucidez clara das nossas atitudes. E essa lucidez clara, esse raciocínio, vem através dos ensinamentos da doutrina espírita e através dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Ser pai e mãe, então, não é uma tarefa assim tão simples. E será que nós estamos preparados para exercer essa tarefa? Para falar com nossos filhos de violência, violência no trânsito, violência doméstica, violência com o corpo, que é no uso das drogas, das substâncias químicas. Porque tudo isso chega para eles também. Assim como nós recebemos essas informações através da televisão, do rádio, nossos filhos também estão conectados com os meios de comunicação e sabem de tudo isso. Então é necessário conversar com eles sobre tudo aquilo que nos envolve. Sobre as nossas emoções também. Sobre os nossos sentimentos, como estamos tristes, alegres, preocupados, porque eles percebem também que nós carregamos dentro de nós, às vezes, ansiedades, às vezes, tristezas. Então é preciso também, nesse aspecto, conversar com os filhos. A ética, que é o caminho que a gente vai ensiná-los, o caminho do bem, da moral, da responsabilidade, da honestidade, do trabalho. É esse o caminho. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, faz parte das nossas vivências, e nós temos, sim, que conversar com eles sobre esse mundo que nos cerca, sobre a espiritualidade, se nós estamos, então, ou não conectados com Deus. Então, será que, diante de tudo isso, eu estou preparado para exercer essa função materna, a função paterna nessa minha família? E Joana de Ângeles nos diz que sim, nós estamos preparados para exercer essa função materna, para conversarmos com os nossos filhos sobre tudo isso que nos envolve. Por quê? Porque ela diz assim, que o amor materno é conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado e que não se instala de um para outro momento. André Luiz completa esse mesmo pensamento de Joana, nos dizendo assim, que a maternidade é o sagrado serviço espiritual e que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. O sentimento materno haverá de ser conquistado para que seja uma posse real, intransferível, de cada ser espiritual. Então, esse amor materno que nós trazemos dentro de nós, essa preocupação que nós temos de criar os nossos filhos, é um amor que foi construído dentro de nós através de muito tempo. De reencarnação a reencarnação, nós fomos adquirindo este amor. Por isso, nós somos fortes para podermos conduzir e educar os nossos filhos. Esse amor que está dentro de nós, que foi construído aos pouquinhos,
é um amor que é real e ele é intransferível. Quer dizer, é um amor que nos dá essa força de a gente buscar sempre o bem para os nossos filhos. Porque este amor está dentro de cada um de nós. E esse amor, nós temos essa difícil tarefa de dizer o não. Por que para nós é tão difícil o dizer o não diante da nossa vida e na educação? Porque nós temos ainda dentro de nós que nós não gostamos de ver o nosso filho triste. E por isso a gente faz o papel de pais bonzinhos, que é aquele pai que vai dando as coisas que o filho pede, eu dou um jeito. Se houve alguma encrenca, eu vou lá e estou presente e aparto a briga e não é, eu sempre estou ali. Essa é a proteção. E essa é a dificuldade que a gente tem de dizer o não. Porque acima de tudo está esse amor que a gente tem e essa proteção para os nossos filhos. Só que esse amor, ele precisa desse não. Ele precisa dessa direção, deste limite. Esse amor vai indicar o limite para o nosso filho. E foi perguntado por um jornalista a um juiz de menores. E o jornalista perguntou para ele, em sua opinião, qual é a razão hoje de tanta violência entre os jovens? E ele disse, a resposta é muito fácil. Dê a uma criança tudo o que ela pede. Não a obrigue a fazer nada em casa. Não denuncie, nem castigue os seus comportamentos. Desautorize seus professores, seus pais, suas mães, seus avós. Uma criança precisa de pais. E um pai é alguém que estabelece limites. Diz assim, filho, eu gosto muito de você. E é por isso que agora estou te dizendo não. Isso pode dar um bate-boca. Mas é desta maneira que se demonstra o amor, e aí se exerce o papel de pai e de mãe. Então o não é muito importante na criação do nosso filho. E nós temos dificuldade de fazer isso. Porque senão exige de nós uma postura. Porque se a gente diz não, a gente tem que cumprir com aquilo ali. Você não pode fazer isso, por isso, isso, isso. Sempre a gente vai explicar esse não. E essa postura é uma postura que ela exige de nós esse comportamento. E às vezes nós dissemos não, e daqui a pouco a gente já diz sim. E esse não, outra coisa muito importante, é o pai e a mãe também falarem, que a gente chama falar a mesma linguagem, e dizer esse não, e falar o porquê do não, que também é importante. Quando nós trabalhamos o amor no grupo Apoio Fraterno, que é o 12º princípio, nosso grupo Apoio Fraterno trata da dependência química. Então, no nosso texto, ao falarmos de amor, nós falamos da seguinte maneira. Amar faz parte da evolução espiritual, da eternidade. Possui um sentimento de perfeição, de disciplina, de cobrança e de dedicação. Nunca de um prazer superficial ou passageiro. Então, amor faz parte da nossa evolução. Como a Joana de Angeli nos diz, o amor materno é uma conquista. E o amor para com nossos filhos também é essa conquista que nós vamos fazendo passo a passo. Pelo fato de nós termos que aprender a dizer esse não. Amar é ajudar o outro a crescer como ser humano. Ajudá-lo a perceber e a reconhecer em si mesmo tudo aquilo que ele tem de melhor.
transformando em realidade o que já existe, potencialmente e moralmente de bom no indivíduo. Ajudar o outro a crescer. Se eu faço tudo pelo outro, ele não cresce. Então, se eu oriento, se eu divido as tarefas em casa, se eu tenho ordem, se eu tenho disciplina, eu estou ajudando o outro a crescer. Por quê? Porque ele começa a fazer parte da família. Ele começa a ter tarefas, ele começa a se sentir importante. Ele começa a perceber que ele faz parte de algo muito maior, que é o ajudar, o contribuir, o compartilhar das atividades. Então, desde pequeno, eu posso atribuir a ele tarefas que vão fazer dele essa pessoa responsável e com sentido. Não é um sentido de ser útil. Amar é auxiliar a outra pessoa a realizar o que Deus planejou para ela. É agir corretamente para consigo mesmo e para com Deus, para com os filhos e a família. Aí, se eu estou distribuindo as tarefas, eu estou descobrindo no meu filho os talentos. Cada um de nós tem aptidão para fazer alguma coisa. Mas se eu deixar ele adormecido, nem o meu filho vai saber para que ele serve, quais são as aptidões dele, quais são os talentos que ele tem. Então eu preciso estimular nele esse trabalho para que ele se descubra como ser, como pessoa, que tem aptidões e que sabe fazer alguma coisa, por mais simples que seja, mas que seja um trabalho feito com carinho e com amor. Aí eu desperto neste filho esses talentos que Deus deu a cada um de nós. Por isso, para tudo isso, nós precisamos ter o quê, gente? Paciência, compreensão, respeito, sem egoísmo e sem comodismo. Para isso, a gente tem que se desacomodar também, porque isso exige uma vigília constante, não é? Um perceber constante, uma presença constante. E isso não é assim tão fácil. E é por isso que vem esse não, né? E esse não vem desse nossa vigília, desse nosso estar constante com os nossos filhos. E na dependência química, o não também é muito importante. Tanto nos vícios morais, como a preguiça, como essa acomodação, como a rebeldia, não é? Às vezes a má educação, que é aquele filho mais propenso à discussão com a gente, ele não aceita muito que a gente fala. Tudo isso exige de nós esse não forte. E na dependência química também. Aqueles pais que acompanham a dependência química do filho, quantos nãos eles precisam dizer para esse filho para que ele se fortaleça? Você tem que trocar os amigos, você não pode sair mais com aqueles amigos da ativa, que a gente chama os amigos de dependência. Você não pode mais tomar bebida de álcool. Você não pode tudo. Os quantos nãos que vem vindo. E esses pais precisam estar fortalecidos para auxiliar esse filho na caminhada. O não vai sempre indicar o limite, gente. E o limite indica a direção. Tu não pode fazer isso, por isso, isso e isso. Eu estou indicando para ele um caminho aonde ele pode seguir. Isso é uma direção. Esse não veio também do autoritarismo. O autoritarismo é quando eu digo não e pronto. Quando eu mando e os outros obedecem. A autoridade, que é a força que eu tenho de dizer o não. E essa autoridade e essa força vem
do meu exemplo e das minhas modificações. Porque para eu dizer não para um filho, eu preciso modificar, às vezes, os meus hábitos, modificar a minha maneira de pensar, modificar o meu comportamento, para que eu possa conduzir o meu filho. Então, o não é uma autoridade, é um limite que vem através do meu exemplo, das minhas modificações. O autoritarismo gera filhos medrosos, gera filhos com sentimento de inferioridade, filhos revoltados. O autoritarismo. O não dito com amor gera filhos preparados para as vivências da vida. Porque no trabalho, quantas vezes recebemos um não? Quantas vezes não estamos satisfeitos, mas precisamos continuar fazendo as nossas atividades. Nesse não, também os pais, a função do pai também é muito importante. Reforça esse não, reforça essa presença. A presença do pai é uma presença muito forte. É uma presença junto com a mãe. A mãe acolhe, a mãe amamenta, e o pai é aquela presença forte que faz o filho caminhar com o limite, caminhar na direção certa. Pai e mãe juntos, aprendendo a dizer esse não, com muito amor, com muito carinho. Quem ama, apoia, orienta e educa. E Jesus nos diz que nós, em se tratando deste amor, somos sempre eternos aprendizes. Sempre vamos aprendendo com os nossos filhos nessa nossa caminhada. Amar a nós mesmos, para amar os nossos filhos, para chegar até o amor de Deus. Jesus nos diz que tudo isso nós podemos fazer com muito carinho, de mãos dadas, com um reclinar de cabeça no peito. Esse reclinar de cabeça no peito tem um potencial de renovar a criatura para a vida inteira. Aquele carinho, aquele aconchego que a gente deve dar aos filhos. Um abraço cordial em uma pessoa frustrada lhe dará coragem de tentar de novo, até ser bem-sucedida. Cada um de nós, com um sincero olhar amoroso, pode remover barreiras que tolhe o deslanchar da vida de alguém. Criar os nossos filhos com responsabilidade. Exige renúncia, exige uma vontade de aprender sempre. Dizer não com amor é orientar e educar cada um dos nossos filhos. Que Deus possa sempre nos iluminar, sempre nos dar essa força que a gente tem dentro de nós e que foi conquistada através de muito tempo e que por isso nos fortalece, por isso nós não precisamos ter medo de caminhar com os nossos filhos, de orientá-los sempre no caminho do amor e no caminho do bem. Que seja essa a nossa mensagem desta quinta-feira. Estejamos todos em paz e muito obrigado pela atenção.